Olá, aqui é a Fernanda e hoje eu tô de volta. Hoje meu cabelo tá preso e geralmente eu fiz vídeo aqui com o cabelo limpinho e tudo bonitinho, mas essa sou eu de verdade. Geralmente eu fico com preguiça de lavar o cabelo porque meu braço tá doendo. Será que eu posso falar isso? Bem, enfim. Braços doendo significa que meu cabelo tá sujo. Seguinte, hoje eu queria falar do meu diagnóstico pessoal, né, de como foi a minha história de diagnóstico. Eu fui diagnosticada aos 16 anos com artrite reumatoide, isso foi em 1996. Quando eu fui diagnosticada e meus pais me levaram no reumatologista, os sintomas já estavam assim super típicos de AR, mas na verdade 2 a 3 anos antes eu já comecei a ter alguns sintomas estranhos que já apontavam com certeza uma doença reumática. Então, eu gostaria de falar desses sintomas estranhos que começaram a se mostrar uns 2, 3 anos antes do meu diagnóstico. Quando eu tinha por volta de 13 anos, eu comecei a ter uma série de tendinites. Para quem não sabe, tendinite é a inflamação do tendão. Geralmente ele acontece em decorrência de algum esforço que a pessoa fez, como uma lesão esportiva, um movimento mal feito. No meu caso, ele veio completamente do nada. Todas as vezes que eu tive tendinite nessa idade, foi totalmente do nada, assim. Eu era sedentária e aí dava uma tendinite. A primeira vez deu aqui no ombro, sabe? E doía muito, muito, muito. Então minha mãe me levou num ortopedista que colocou meu braço numa tipóia, me receitou anti-inflamatório e me mandou para casa. Mas aí passava alguns meses, dava tendinite num outro lugar do corpo. Aí minha mãe levava de novo no ortopedista, ele fazia o mesmo procedimento e me mandava embora para casa. E tinha vez até que chegaram a engessar, assim, eu cheguei a engessar braço, eu cheguei a engessar perna. Então eu tive umas 4, 5 tendinites, assim, no período de 1 ano e meio, 2 anos. A minha mãe, a última vez, engessaram toda a minha perna. Minha mãe já estava achando, assim, bem estranho. E me levaram, então, num ortopedista de renome no Rio de Janeiro, que foi o primeiro ortopedista até então, após fazer uma série de exames, que apontou, assim, que talvez os meus pais devessem me levar no reumatologista. Mas aí eu melhorei da tendinite, tirei o gesso, a correria da vida, o dia a dia, aparentemente eu melhorei, não tive mais nada e aquilo foi esquecido. Até que, aos 16 anos, os sintomas vieram, né, de repente, de forma bem clássica de artrite reumatoide, veio assim forte de uma vez. Então eu comecei a acordar com rigidez matinal de mais de 1 hora, assim, corpo duro, muita dor, tive muita dor em várias articulações do corpo e os dedos das mãos eu lembro de estarem bem inchados. Eu lembro até de estar na escola e comentar com uma amiga minha que fez um comentário assim, tipo, nossa, seus dedos parecem linguiça. E eles de fato pareciam linguiça, de tão inchado que estava. E eu fiquei com isso, com essa lembrança disso. Então, meus pais me levaram num reumatologista que fez uma série de exames de sangue e exames clínicos e fechou o diagnóstico, então, em artrite reumatoide. Na verdade, na ocasião, chamava de artrite reumatoide juvenil, porque eu era jovem. E ele entrou com tratamento de medicamentos para controlar a doença, também prednisona e outro anti-inflamatório. Se eu pudesse, então, condensar os pontos mais importantes aqui no vídeo que eu queria deixar com vocês, é o seguinte: artrite reumatoide não tem idade. Crianças e adolescentes podem desenvolver artrite reumatoide ou outras doenças reumáticas. Então, fique de olho se você conhece alguma criança ou adolescente com sintomas de inflamação e dor. Segundo lugar, o especialista para tratar e diagnosticar é o reumatologista. Não perca tempo não indo no médico ou indo no médico errado, ok? E em terceiro lugar, o que o reumatologista recomendar de medicamentos, faça uso dos medicamentos, ok? Não fique sem tomar os remédios. Desde 2003 para cá,
já se mudou completamente as recomendações da área de reumatologia. Hoje em dia se sabe que se logo no início que a doença começa a se apresentar, se você já entra com remédios em dosagem adequada para controlar aquela doença, a chance de influenciar aquela doença para que ela não se desenvolva de forma mais severa são bem maiores. Em alguns casos, a pessoa consegue até uma remissão. Então, diagnóstico precoce, tratamento precoce é importante. Essas doenças você não pode colocar debaixo do tapete, ok? É importante ir lá e tratar. Então, obrigada e até a próxima.